gurias do reino, tudo bom com vocês? E bem-vindas ao Café com as Gurias. Nesse quadro, a gente fala com mulheres que fortalecem outras mulheres, histórias que fortalecem outras mulheres. E hoje eu tô aqui com a Dani. A Dani é uma mulher que quebra padrões. Ela é avó, ela é atleta, ela é empreendedora, professora. Então, assim, nós vamos falar sobre todas essas partes, digamos assim, da Dani hoje. Vocês vão conhecer um pouco mais da história dela. Então, Dani, em qual desses papéis que eu falei, avó, atleta, empreendedora, em qual desses papéis tu mais te encontra hoje? Hoje, Isso. sou professora. Professora. Eu tô me reiterando de novo. Tô voltando com mais força, porque agora eu tô menos com os netos, né? Então eu tô voltando pro tatame com muita força, assim, bem forte, treinando bastante, assim. Sim. Muito. A Dani é professora, minha professora de jiu-jitsu. Uma ótima professora, inclusive. Eu vou colocar aqui acho que eu posso colocar o link, né, de vocês ali, do Instagram de vocês aqui embaixo, né? Então vamos lá para as perguntas. Como que o esporte entrou na tua vida, tá? A Dani, além de jiu-jitsu, ela é praticante também de crossfit. Eu nunca fiz crossfit. Um dia eu quero fazer, porque eu acho que é muito divertido. Eu olho as pessoas fazendo, eu acho que aquilo ali é uma diversão. Vale cada segundo. Vale cada. E como que tu entrou no esporte? Tá. Primeiro, eu era sua mãe, vou botar assim, né? Cuidava dos filhos integralmente. Meu esposo trabalhava, eu cuidava dos filhos e o Dudu, o meu filho mais novo, ele pegou meningite, tomou muito remédio, ele pegou várias doenças depois disso, foram 6. Ele engordou bastante e com 6 anos de idade eu levei ele pro judô. Como ele tinha sopro no coração, o docente, aquele inocente, aí o médico disse, quem sabe espera ele ficar um pouquinho maior, tipo, amadurecer mais. Aí, pra fazer alguma coisa, voltar pro judô. E aí, com 8 anos que ele passou por esses problemas e tomou muito corticoide e engordou bastante, aí, tipo, vamos agora. Nem perguntei pro médico, vamos pro esporte. Não vou nem perguntar, porque se eu perguntar não vai dar. Aí, botei ele começou a treinar judô e jiu-jitsu, que era no mesmo lugar. Aí a minha filha se empolgou e entrou também. E aí fazia uns 2, 3 meses que eles treinavam, eu perguntei pro professor, posso treinar também? E ele, com as crianças, né? Eu quero ir com as crianças. Aí com a função de horário também, tipo, ia ter que ir em um outro horário, estudar, novinhas, né, e tal. Aí ele disse que sim, e eu entrei e não sei mais. Tipo, ele brigava um monte pra eu sair, não sei, não adianta. Ele xingava assim. Você vai, velha. Mas tu ia mesmo assim. Ia mesmo assim. E no crossfit? Como é que tu entrou? Aí depois que eu tava treinando com as crianças, o professor me inscreveu no campeonato. Eu era faixa branca sem nenhum grau ainda na faixa. Recente tinha começado, na verdade, fazia 2 meses que eu tinha iniciado. Não, minto mais, já fazia uns 7 meses. Mas eu só treinava com as crianças. Era terça e quinta, às 18h30 ali, deu. E quando eu ia, não era sempre que eu ia também. Sim. E ele me botou nesse campeonato, eu fui, passei o dia inteiro nervosíssima, assim. E aí cheguei lá, eu apanhei muito. Eu apanhei horrores. Acontece. Então ele me botou com uma guria bem mais graduada, que já sabia o que fazia, né? Aí, mas eu adorei, que, tipo, aí o bichinho me mordeu, né? Tipo, do esporte, aí eu falei assim, eu vou treinar com adulto agora. Sim. Vou pro CrossFit fazer preparação física, sabe? E foi, daí não parei mais, só que eu odiava o CrossFit no início. Assim, odiava, porque eu sempre me cobrei demais. Quando eu entrei no esporte, eu achei que eu tinha 29 anos, 30 nessa época. Eu achava que eu tinha que ser uma atleta. Na minha cabeça eu nunca entrei diferente disso, tipo, eu tinha que ser uma atleta, então eu me cobrava, queria treinar muito, queria aprender tudo, queria treinar o crossfit, queria ficar boa, aí ficava nervosa no treino de crossfit, vomitava depois, porque você não aguentava, sabe, tipo, eu não aguentava fazer tudo. Crossfit é bem pesado, né? Não, mas aí eu era dona de casa, limpava, cuidava dos filhos, treinava o jiu-jitsu, ia pro crossfit, era muita coisa, eu realmente não aguentava, acho que era exaustão. Sim. Aí eu treinava forte e botava peso e eu entendia tudo errado, na verdade. Não precisa treinar tão forte o jiu-jitsu, não precisa treinar tão forte o crossfit. Pode levar de uma maneira mais suave, só que na minha cabeça não. E tu vai ficar forte igual, né? Não é uma coisa que tu precisa estar pronta no anos início. Pra entender, diferenciar as coisas. Assim. O jiu-jitsu não é pra apanhar, o jiu-jitsu é pra se divertir, pra limpar a cabeça. Sim. Eu levei anos. Pra mim é isso. Eu levei anos. Tanto que eu fico rindo o tempo inteiro. Quando eu entendi
que eu podia me divertir, na verdade foi quando eu iniciei uma turma feminina. Eu cheguei a ter 42 mulheres na minha turma. Ai, sério? Por isso que eu não aí como é que cabia? Mas era maior o lugar, então. Porque não cabe, né? Mas cabe, sempre cabe. Cabe. A gente dá um jeito. E aqui é no chão, né? Só não começar em pé, daí que dá. Ou faz umas descansas, outras fazem. Porque é pouco tempo, né, que a gente fica ali, né? E aí quando eu tive essas meninas, eu tive a oportunidade de conversar mais, de me divertir mais, de fazer mais amizades dentro do esporte. E aí eu comecei a entender que, cara, aí eu comecei a ter que explicar para algumas que não precisava ficar nervosa. E aí acabou sendo ensinada por ti mesmo. Sim, não precisava levar tão a sério, que não era obrigada a ganhar, sabe? Que era para se divertir. E aí isso foi um grande aprendizado para mim. Sim. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, mas foi onde eu aprendi muito. Assim. Ai, que legal. Então tu já começou no esporte? É porque assim, quando a gente fala, um esporte, né? A gente vê assim muito criança começando, né? Criança começando na natação, criança começando no jiu-jitsu e tal. E tu começou mais velha, né? Então tu meio que ressignificou essa coisa do tempo, né? Tu já era mãe, já era dona de casa, fazia milhões de coisas, mas mesmo assim tu acabou te encontrando no esporte também. Foi meio assim, eu tava dentro de casa cuidando dos filhos. E tentando me dar certo com a família, sabe? Tipo aquela coisa de sogra, sogro, cunhadas e afins. E aquilo ali me consumia de noite. Me consumia de noite, eu só pensava naquilo. Então quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu, foi literalmente sentir o sangue correndo nas minhas veias de novo. Sim. Sabe? Não tava só naquele ambiente, no clã. Não tava só no clã, tu saiu um pouco pra cidade. Sim. E Dani, o que o jiu-jitsu te ensinou como mulher? Sobre, por exemplo, limite, respeito, autoconfiança, medo, porque tem isso também, né? Sim, tem. Quando eu comecei o Gil, eu era faixa branca, só tinha fúria, só tinha a fúria do faixa branca. Faixa branca geralmente ele vai pra... eu quero ganhar. Sim. Não importa o que, não importa como. Eu quero que a pessoa quando tá já acabada, a pessoa dá 3 batidinhas, né? Eu quero que ele bata em mim 3 vezes. Isso aí, é isso aí. E, tipo, tu não tem técnica, né? Mas tu tem força, então a gente vai na força mesmo. Só que aí, tipo, tinha um colega que ele montava no meu colo de uma forma estranha, assim. E aí eu comecei a aprender limites. Tipo, e aí eu comecei a entender as regras, ir atrás, sabe? Comecei a falar com o professor, olha só, tá acontecendo isso, o que tu acha? E não me botou mais lutar com aquela ali, levou um cara no cantinho lá pra conversar. Então, tipo, esse tipo de limite, né? No treino. Eu identifiquei o que estava acontecendo, eu fui no professor, sabe? Tipo, ele me ajudou. Limite dentro de casa, com minha família, sabe? Tipo, como mulher nem se fala assim. E autoproteção, porque o jiu-jitsu me livrou da violência doméstica, né? Então, me livrou literalmente da violência doméstica. E em relação a medo, assim, tu percebe que o jiu-jitsu te ajudou, tipo, hoje se tu viver alguma situação, tu sabe já como se defender? Sim, eu tinha meio que claustrofobia. Tipo, me trancar, tipo, dentro do guarda-roupa, que nem adolescente, algum parente tranca pra brincar, tipo... O jiu-jitsu tem muito essa pressão. Empurrar com o peito. E no início eu ficava extremamente nervosa. E hoje eu aprendi, já de cara, assim, 1 ano eu já sabia prever o que ia acontecer. E barrar antes que acontecesse, sabe? Tipo, eu tava de costas, já sabia o que a pessoa ia fazer. Então já tinha já sabia me movimentar de forma que eu conseguisse me defender. Não importa se fosse homem ou mulher. Então, tipo, fisicamente é uma defesa pessoal incrível. Sim. Por enquanto eu tô só não aguentar a pressão mesmo, né? Porque a gente não sabe até onde que a gente aguenta, né? A gente, sentiu uma pressãozinha já, socorro! Mas esses dias eu tive aula com o mestre, né? Com o Fernando, e ele fala muito, né? Ele ensina bastante coisa assim durante a aula. E tava dizendo, você tem que aguentar a pressão, o tempo todo, ó. Agora estão aumentando o calor, né? Tava sem o nosso ventilador. E aí tava um calorão, assim, eu tava suando bicas, né? E aí ele tava, falando da pressão e tal, de aguentar a pressão. Então eu tô aprendendo a aguentar. Tipo, às vezes eu não sei como que fazer pra tirar. Mas eu vou pelo menos aguentar um pouquinho pra respirar, né? Respirar entre uma coisa ali e outra e conseguir pensar pra o que eu vou fazer pra sair daqui, né? Controlar a respiração é importante. Isso. E em situação de esmagamento, tu tem que aprender a lidar com o desespero que dá. Isso. Entendeu? Tipo, a gente treinou muito essa semana isso de virar de queixo baixo, que a gente treinou. A gente treinou isso a semana inteira.
todos os horários a gente faz isso. É porque isso dá uma sensação de que tu perde o controle, né? Assim, como é que tu vai reagir se alguém te esmagar? Vai ser gritando? Não vai dar? Então tu vai ter que aprender a pensa, deixa te esmagar, pensa e aí tu age, entendeu? Tu vai aprender a agir. Sim, legal. E o tatame muda a postura da mulher fora do tatame, eu acho? Com certeza. Com certeza. Se tu pegar a tua primeira foto e o dia que tu já for mais graduada, se tu comparar uma foto com outra, tu não reconhece mais a pessoa que era a iniciante. Postural, pra tudo. Timidez. Sim. Pra tudo. É só comparar, tu vai comparar as fotos, tu não acredita que tu era aquela pessoa. Sim. Traz bastante autoconfiança, né? Bastante. E tu já sofreu preconceito nessa área do esporte? Tanto crossfit quanto... Não, crossfit não. No crossfit não? Não, crossfit é... Cada um faz o peso que pode. Quem diz que o crossfit machuca, geralmente é porque botou mais muito peso para competir com quem consegue fazer. Entendeu? Então não dá. Aí vai se machucar mesmo. Mas se tu vai lá consciente que tu não pode com muito peso e que o meu intuito lá, por exemplo, é ficar mais jovem de espírito. Sim. Né? De pular, correr, saltar. O crossfit tem muito isso. Mexer o corpo, né? Que nem uma criança. Que nem quando a gente era criança, literalmente. Então o crossfit te traz isso. E isso que eu quero lá. Tipo, eu já tô com 47 anos, eu não quero ficar vovozinha assim. Sim. Eu quero ficar... Eu tenho um neto pequeno. Sim. Ela tem 2 netos, coisa mais bonitinha. Eu preciso estar correndo atrás dele. Então, o crossfit me dá isso. Sim. Esse gás de correr atrás dos netos. Sim. E no jiu-jitsu já sofreu por no ser... jiu-jitsu, sim. O jiu-jitsu ainda tem muito preconceito. E tem preconceito feminino, que é o pior. Sim. Tipo, territorialista. Sim. Esse é o pior que tem. Então, mas a gente tem que aprender a lidar. Sim. Não tem muito o que fazer. Se eu sair, eu vou deixar eles vencer. E eu nunca fiz isso. Eu já bati de frente com os grandão do jiu-jitsu. Inclusive, uma vez até fui expulsa. Porque eu não levei... Não, ninguém não vai me ofender, não vai me humilhar e não vai me menosprezar, não vai. Nem eu nem minha filha. Aí depois eles conversaram, pode voltar. Reconciliação. Na verdade, os colegas fizeram uma super reunião com todos. Não, elas têm que voltar sim, elas são boas, elas têm que ser respeitadas. E não é porque tu é faixa preta que tu vai martelar elas, né? Aí, que bom, né? Por apelo dos colegas. Que bom. E como que tu equilibra a tua rotina? Isso já é um pouco mais complexo. Como eu passei uma vida tentando ser esposa perfeita, foram 14 anos tentando ser esposa perfeita, eu descobri que nada do que eu fiz valia de verdade. Porque não adianta tu fazer uma coisa maravilhosa se as pessoas não estão preparadas para receber isso. Nem querem receber isso. Às vezes elas não querem. Sim. Às vezes querem o teu mínimo e tu tá dando o teu máximo. Teu máximo, e tu cobra das pessoas. É que também às vezes as pessoas querem uma coisa e a gente tá dando outra. E tu cobra das pessoas. Pô, olha tudo que eu tô fazendo. Olha tudo que eu faço por ti. Dividiríamos as tarefas. Sim. Não vou ser perfeita. Sim. Vou dar o meu mínimo, que já vai ser meu máximo. Sim, eu vou fazer comida, eu vou cuidar dos netos, eu vou fazer o que tu precisar. Mas eu não vou mais... Eu não quero mais ser aquela pessoa... A ponto de te desgastar, né? De ver que tu tá esgotada e tu não consegue nem ter tempo pra ti, né? Exatamente. Assim. A gente tem... tem alguma coisa ruim? Vem e me fala. Eu tento mudar isso aí. Mas eu não vou ficar tentando adivinhar. Sim. Eu não vou ficar tentando perfeição. Então hoje eu consigo já... imperfeito. Sujou aqui, tô brincando com as crianças. Vai ficar aqui bagunçado. Sim. Eu vou lá pra pracinha, eu vou andar com eles de bike. Quando eles foram dormir, quando eles forem pra casa deles, aí eu vou lá, eu limpo. Se eu não estiver exausta, se eu não limpo no outro dia de manhã também, nada vai mudar na minha vida. Sim. Sabe? Tipo, é o que eu penso também às vezes, né, gente? Eu tenho muitas amigas assim que... As minhas amigas de agora são aquelas que têm filho pequeno também, né? Ou que tem alguma criança na volta, né? A Dani também tem uma criança na volta, então tipo, as pessoas também nos entendem, né? E às vezes, tipo, assim, a casa, se tu ficar 3 dias, é o que eu falo, né? Se tu ficar 3 dias sem limpar a casa, quando tu for limpar, ela vai ficar limpa. Mas o momento ali que a criança tá aprendendo alguma coisa, que foi a primeira vez que a criança fez tal coisa, aquilo ali é precioso demais, né? Mas mais aquilo ali vai ficar. Se tu ficar o tempo inteiro trabalhando, tu não vai conseguir dar qualidade para essas crianças. Isso. Tu vai estar tão exausta, tão cansada, que tudo vai ser um sacrifício. Vai ser um sacrifício brincar, vai ser um sacrifício sorrir para eles, dar um carinho, porque tu vai estar exausta. Sim. Entendeu? Eu aprendi isso já de início, assim, com o João. Então, quando eu tava com os dois,
vai ver agora mais pra frente, uns dois, o outro caminhando. Sim. E enlouquecendo, vai ficar bem difícil. Assim, eu não vou mentir pra ti, assim, vai ser bem exaustivo. E aí tu vai ter que esquecer a bagunça. Sim. E curtir eles. Tchau, bagunça. E, na verdade, isso eu aprendi com o psicólogo. Que o meu filho treinava muito e não arrumava nada. O quarto dele era uma bagunça eterna. Menino. E não ajudava a lavar uma louça, não fazia nada. Sim. E aí o psicólogo falou pra mim assim, o que ele faz? Aí comecei a contar a parte... tudo que ele fazia. E aí eu comecei a entender, nossa, ele já tá sobrecarregado com um monte de coisa. Então, como mais meu filho era atleta, né? Então, tipo, aí naquilo ali eu entendi assim, que eu andava com a casa perfeita, ou eu tinha uma união perfeita com meu filho. Entendeu? Tipo, eu tive que escolher enlouquecer ele por uma bagunça que também não ia me custar 10 minutos do meu dia de organizar, sabe? Ou eu ter um relacionamento que eu tenho hoje com ele, que construísse. Tipo, o psicólogo disse, quando ele aprender, ele vai aprender quando ele estiver preparado. Quando ele tiver, que nem agora, ele mora sozinho, eu fui na casa dele, limpar a casa dele e fazer comida. Nem ficou até envergonhado. Não, o armário dele de pote de plástico. Eu disse, o que é isso? Perfeito. Pra mim é uma caixa, uma gaveta cheia de plástico tirado. Porque o bebê tira, vai, brinquem, joguem plástico pra tudo quanto é lado, não me importa mais. E o dele, tudo perfeito. Eu digo, não olha, que a Júlia também. Meu Deus, o que eu vim limpar aqui? Eu não tinha vindo limpar? Vou limpar, né? Mas isso até é uma coisa interessante, né? Porque foi uma fase da vida do teu filho. Eu também ensino os guris, né? A gente tem essa ideia assim de ensinar os guris a se virarem, né? Tipo, se eles ficarem sozinhos, você tem que saber se virar. Eles fazem muita coisa. Mas foi um momento, ele era atleta, então, tipo, tinha uma especificidade sobre ele, né? Quer dizer, a gente coloca os filhos tudo numa bolha só e não é só, ele não é todo mundo, né? Ele era um atleta, ele fazia muitas coisas, tipo, né? Cursinho e sim, já é extenuante pra eles. E eles, se tu pensar... Eles não têm a mesma vivência que a gente, E se tu pensar assim, hoje, eles não vão ter a adolescência que a gente teve. Sim. Não vão ter. Eles vão estar dentro de um apartamento se preparando para ser um profissional. E quando eles vão ter tempo para eles para jogar, porque em determinado momento eles vão jogar. Sim. Eles vão jogar. Faz parte. Eles vão jogar, ou eles vão sair para jogar futebol com os amigos. E eles têm que ter isso. Porque depois eles vão ser adultos pro resto da vida. Sim. Vai ter bastante tempo para limpar a casa, para se organizar. Mesmo ele não limpando, ele não saiu com os amigos. Meu filho não teve adolescência. Ele foi adolescente bem tardio, assim, com uns 18 anos por aí. Até os 17 ele nunca saiu na rua para jogar um futebol. Ele não fazia nada, só era atleta. Mesmo eu tentando poupar ele o que dava, assim. Ele não teve adolescência. Pois é. Isso é uma coisa que não tem volta depois. Exatamente. Mas assim, sobre essa pergunta, né, de equilíbrio equilibra a rotina, é isso, a pergunta já responde, né, equilíbrio, tentar equilibrar e não conseguir fazer tudo, nem sempre, mas assim, viver uma vida que tu é feliz, né, que tu olha às vezes assim, às vezes a minha casa não tá, tipo, nossa, eu acho tão bonito, né, quando eu vejo na internet, assim, aquelas mulheres que deixam a casa pronta de noite já pra amanhã, muito bom, muito lindo, mas assim, chega de noite, quando eu boto as Zaf pra dormir, eu já tô podre, assim, senão eu olho pra casa, ai que bom, ó, tem uma bola ali no chão, uma sujeirinha ali que eu não vou limpar, uma loucinha, a vida acontecendo. Às vezes não tem o que fazer, né, a fase que a gente tá vivendo também, né. E, Dani, o que te move hoje? Os filhos sempre. Continua tudo sendo. Tudo por eles. Tudo. Ai, que legal. Se ele se formar e ficar rico, médico, difícil não ficar rico, né? E não te ajudar. Não faço isso pra me ajudar. Não tem problema. Se eu fosse professor de educação física, eu ia fazer a mesma coisa, cara. É isso que os filhos ensinam, né? Amar, né? O amor é isso. O amor tu não precisa pedir nada em troca. Tipo assim, ó. Quando a gente ama alguém, o problema é nosso, né? Se eu te amo, o problema é meu. Se tu me ama, o problema é teu. Então, tipo assim, não importa, né? Você não tá fazendo pra pessoa, vendo lá na frente. Isso é interesse, né? As pessoas confundem. Eu só quero que eles formem. Preciso ver ele formado, médico, cirurgião. Imagina, né? É muito chique. Que conselho que tu daria hoje pras mulheres que acham, assim, que já passou o tempo delas? Pode ser em relação ao esporte, pode ser qualquer coisa. De verdade? Vão viver. Não viver, esquece melhor o que os conselho. Outros vão falar, porque eu me privei de fazer tanta coisa legal porque eu fiquei com medo da crítica. Sim. De quem não ia me ajudar em absolutamente nada, entendeu? Então vai viver Sim. o que deve. Porque é o seguinte, né? Na minha vez de ser vovó,
as velhinhas estão tudo musculosas. É verdade. Porque não eu queria ser só uma vovozinha. Uma avó, cadê meu crochê? Eu tava esperando por esse momento, pra ser a vovozinha, aquela que todo mundo chega em casa e tem comilança e coisa, sabe? Pra casa da avó. Mas que bom, né? que tu já, antes mesmo disso, tu já tava pronta, né? Tava forte já. Mas esse conselho serve pra outras coisas também da vida, né? Pra tudo. Porque assim, o próprio Gurias do Reino, né? Quando eu criei, assim, muitas vezes eu fiquei tipo, ai, mas o que as pessoas estão achando, né? Porque eu gravo vídeo, eu falo, né? E aí, às vezes, vem assim, não é bem uma crítica, mas uma crítica velada, sabe? Ai, ninguém curtiu. Ou um comentário, assim, meio, ai, mas tal coisa. Tipo assim, tu faz um vídeo maravilhoso sobre um assunto legal. Aí a pessoa vai lá, ai, mas tal palavra tá errado, sabe? Sabe essas coisas assim que, tu fica, tá, mas e o resto que eu fiz? Então, é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de ensinar aquelas coisas que eu aprendo, eu gosto de aprender com as pessoas, eu gosto de fazer esse vídeo agora com café. Pra mim é uma coisa, é um trabalho, assim, que eu encaro como um trabalho, um ministério, sabe? E vai surgir gente que não vai gostar, né? E vai dizer alguma coisa, vai dizer que era feio, ou que não vai dar bola. Até pessoas mais próximas da gente às vezes ficam. Geralmente, né? São as pessoas que menos apoiam. Mas assim, é isso, vai viver. Né? Vai fazer tuas coisas. O que tu gosta de fazer? Vai fazer. Olha só, tem que pensar assim, se tiver 10 curtidas, tem muito mais, eles vão olhar muitas vezes. Sim, e não tem a curtida, eles não curtem, eles só olham. Né? Sim, exatamente. Mas mesmo assim, são 10 pessoas que estão paradas te olhando. Sim, exatamente. E, gente, uma coisa que eu falei que a Dani é empreendedora, mas eu não falei do que, né? A Dani, ela vende kombucha. Sabe o que é kombucha? Maravilhosa, bebidinha maravilhosa. E assim, sobre o kombucha, assim, fazendo uma analogia, tá? Tu vende kombucha e o kombucha, ele passa por um processo de fermentação, né? Um tempo e tal. Tu acredita que a mulher também passa por esses processos que acabam fortalecendo ela? Com certeza, absoluta. A gente, né, vai envelhecendo e vai fermentando, né? Vai aprendendo, não tem como. A não ser que tu seja aquele pessoa que acontece uma coisa ruim e tu fala assim, ai Deus, por que aconteceu comigo? Né? Tipo, geralmente não. Geralmente as coisas acontecem. A gente plantou a sementinha ali, né? Sim. Uma sementinha a gente sempre geralmente planta. Alguma coisa a gente fez. Então assim, Sim. A gente tem que aprender a não culpar ninguém. Sim. Não ter pena de si matar mesma, no peito, né? baixar a cabeça e começar do zero de novo. Todo dia começando do zero. Todo dia. Todo dia a gente recomeça. Muito bom. É isso mesmo. Agora sim, bateu, levou, tá? Perguntas Marília Gabriela. Treino pesado ou técnico? Pesado. A cara da Dani, né? Pesado. Luta ou levantamento? Levantamento. Dia de descanso ideal? Domingo. Hoje é domingo, hoje a gente tá gravando. É que é o ideal porque é o único que me sobra. Sim. Mas é o dia mais difícil pra mim. Mas o que tu gosta de fazer assim, domingo, que tem teu dia de descanso? Eu fecho toda a casa e fico enclausurada. Aí não quero almoço de domingo com família, sabe? Tipo, eu só quero... Quer ficar um pouco tipo, sozinha? Não quero ir na casa da sogra. A minha sogra é maravilhosa. Minha sogra é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Assim, é incrível, vai meu sogro. Mas eu não quero ir. Eu quero dormir, quero descansar. Eu não quero fazer nada, não. Só boiar. Tu vai entender. Porque quando os bebês, cara... Sim. Daí depois tu tem que estar... com a pilha 100% para atender eles. O descanso da mãe, da avó, da pessoa assim que tem crianças perto, parece que é uma coisa ruim, né? Mas é ficar sem aquelas crianças porque é o tempo inteiro falando, o tempo inteiro tu tendo que ser a forte, tu tendo que ser a pessoa que faz alguma coisa. Quando surge uma oportunidade para não fazer nada ou para eu ser servida, nossa, é maravilhoso. E fora que tem que manter eles vivos a semana inteira. Sim, manter todo vivo. dia é uma vitória. Todo dia é uma vai vitória. Ver agora palavra, essa aqui é boa. Palavra que define a tua jornada. Vida. Vida. O que teus netos aprendem contigo hoje? E a gente tem que abraçar eles e beijar e dizer o quanto a gente ama eles o tempo inteiro. Sim. Eles precisam ouvir isso o tempo inteiro. Sim. Mesmo assim, eles vão ter cuidado. Sim. Então, o tempo inteiro, você sabia que eu te amo, Eu já falei hoje que eu te amo. O tempo inteiro, assim. Eu acho que é isso. Só precisa saber e ter certeza daquela sensação de amor. É isso. É bem isso. Hoje a gente está chegando no fim dessa entrevista aqui. A gente aprendeu que não existe idade, né, para ser forte, para ser uma mulher resistente. E não existe fase certa para começar, né? Seja o que for. A gente falou mais de esporte, mas não existe idade certa para começar, seja o que for. Existe uma decisão e coragem, né, Dani? Quando a mulher decide se cuidar, ela transforma não só o seu corpo, ela transforma tudo ao seu redor. Que
foi exatamente o que aconteceu contigo, né, Dani? Então eu quero te agradecer por tu me receber aqui na tua casa. Ela me recebeu mais uma vez, eu indo na casa das pessoas para fazer entrevista. Ela me recebeu aqui, a gente tomou um café, conversou um pouco mais, se conheceu um pouco mais. E aqui, né, no Café com as Gurias, a gente sempre diz que todas as mulheres têm uma história que fortalece outras mulheres. Então eu quero que tu comente aqui também, que tu compartilhe essa entrevista com uma mulher que tu conhece, curta, enfim. Divulgue também esse vídeo para que mais mulheres tenham acesso a esportes, a assuntos, né, sobre coisas que edificam realmente. Um beijo para vocês.